Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre transformações em um país que é citado como exemplo de resistência socialista na América, Cuba. O atual cenário político e econômico mundial, com crises na zona do euro, nos Estados Unidos, está provocando mudanças nas relações internacionais entre países e entre blocos. Nesse contexto, como se posiciona um país que historicamente valoriza mais o trabalho do que os negócios? Como fica isso internamente em Cuba e em relação aos outros países? E esse cenário geral no plano econômico e político, né? Esse é o cenário geral no plano econômico e político. E do ponto de vista prático, no cotidiano do cubano, por exemplo, entre outras medidas recentes, a liberação para compra e venda de imóveis, autorização para abertura de pequenas empresas em Cuba, significam o que para a economia e para a sociedade cubana, por exemplo? São novidades. Vou começar pelo Lázaro, que é nossa autoridade cubana aqui, poderia nos explicar essa situação. Sí, precisamente la actualización nuestra, cuando nosotros hablamos de actualización, la basamos precisamente en esto, en estos cambios que se están haciendo en Cuba y que lo hemos explicado sobre la base de que Cuba tiene que abrirse al mundo. Cuba no puede esperar que el mundo se abra solamente a Cuba. Nosotros tenemos que adaptarnos al mundo en que vivimos. Y para adaptarnos al mundo en que vivimos tenemos y estamos obligados a hacer este tipo de actualización de lo que estamos haciendo en Cuba, sin cambiar la esencia de la revolución cubana. Eu peguei esses dois exemplos, porque tanto das pequenas empresas, quanto da venda e compra de imóveis, porque me parece muito mais, são duas decisões de cunho econômico, mas muito mais para fomentar um mercado interno do que propriamente para gerar qualquer tipo de internacionalização. Embora, tanto para uma coisa quanto para outra, é possível que seja necessário crédito, e esse crédito terá que vir de países que mantenham relações com Cuba e que topem fazer esse financiamento. Y de hecho es así, incluso tenemos un crédito que nos está otorgando el gobierno brasileño. Por ejemplo. Bueno, nosotros compramos alimentos aquí sobre la base de un crédito que nos otorga el gobierno brasileño. Então, Lázaro, eu estou falando isso. Hay otro crédito, que es el crédito llamado crédito de más alimentos, que es para producir alimentos en Cuba. Y eso es un crédito para nosotros obtener acá, en el mercado brasileño, determinados, digamos, equipos, insumos, etcétera, etcétera, que van dirigidos precisamente a estas personas que van a trabajar en Cuba por cuenta propia o que van a trabajar privadamente en Cuba, ya sea solo por cuenta propia o en pequeñas cooperativas, en cooperativas de producción y servicio y demás. E o contrário, o fluxo contrário. Esse sempre foi uma crítica grande dos opositores às transformações e ao regime socialista cubano, né? Que era, por exemplo, uma parcela da população cubana que, por exemplo, gostaria... recentemente a gente teve, inclusive, uma saia justa, né, uma situação mais ou menos constrangedora para a nossa presidente, Dilma Rousseff, quando ela esteve em Cuba e perguntada pela imprensa brasileira, inclusive internacional, não a cubana, sobre a blogueira cubana que pediu autorização já algumas vezes para o governo cubano para poder sair de Cuba e vir ao Brasil e recebeu negativas, não é? Então, essa busca de abertura para o comércio com países amigos, enfim, suporia também uma certa abertura do ponto de vista, por exemplo, tanto da entrada, não de apenas turistas, né, ou convidados, mas maior trânsito entre populações, por exemplo, brasileiras e cubanas? Sí, la apertura tiene que ser completa, sí. Ahora, siempre se ha basado, la gran prensa se basa en el problema de la famosa bloguera. Esta es una bloguera que, si usted busca la historia de la bloguera esa, una bloguera que es la que más premios de periodista ha ganado en el mundo. Samuel ya está prácticamente amasando una fortuna de más de $500,000 de euros sobre la base de premios como periodista. Y no es periodista. Es una señora que es una bloguera que tiene un blog que es más poderoso que prácticamente el que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que se traduce en 18 idiomas y que no trabaja. ¿Cómo vive esa señora? ¿Quién la mantiene? Entonces eso es no es un gran secreto, porque eso es un secreto a voces, eso es lo que no se dice. Entonces dice, no la dejan salir de Cuba. Bueno, pero ¿salir de Cuba a qué? ¿A conspirar contra el pueblo cubano? ¿Va a salir de Cuba para eso? Bueno, ¿y por qué la media de aquí, no vamos a ir a la media de otros lugares, por qué no habla de que nosotros tenemos en Cuba personas
que quieren, por ejemplo, las esposas de los 5 prisioneros antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, que el gobierno norte-americano, a 2 de ellas, no le ha dado visa para que visiten a sus esposos. Então, aqui no Brasil, quando falamos, inclusive importante escritor, Fernando Moraes, escreveu um texto sobre isso recentemente, né? Há um livro, Sí, Los últimos soldados da Guerra Fría. Sí, ¿no? Claro, pero es que la gran media no habla de eso, la gran media lo que habla es de lo otro, además la gran media habla de lo que le conviene también, lo que denigra es lo que ellos dicen, pero lo que es la realidad. Sim, mas a blogueira é um assunto, digamos, ganhou a mídia, mas a gente teve situações, inclusive no Brasil, de alguns esportistas, etc. Há uma limitação da possibilidade de trânsito do cubano para outros países quando ele quer ir. Esse é um fato. Ele faz parte, pode ser inclusive uma decisão da maioria, não estou contestando isso, claro. Mas é um fato, ou não é? Eu, por exemplo, brasileiro que sou, cogiola argentino, radicado no Brasil há quantos anos, Oswaldo? 30 anos. Se eu quiser amanhã ir a qualquer país, eu pego o meu passaporte e vou. Correcto, o cubano não pode fazer isso, objetivamente. No, eso no, el cubano sí lo puede hacer, lo que pasa es que tiene que hacerlo de acuerdo con lo que está establecido, de acuerdo con la legislación. Claro. Lo que pasa es que tampoco usted puede tener, por ejemplo, dígame, aquí un médico que estudia aquí o un profesional que estudia aquí se quiere ir a trabajar para otro lado y se va, no hay problema, ¿verdad? Pero es que ese médico, ese profesional, aquí tuvo que haber pagado una gran cantidad de dinero para poder ser un profesional. En Cuba es completamente gratuito, desde que comienza en el preescolar hasta que se gradúa, no solamente tiene una licenciatura o una carrera universitaria, sino un doctorado. Retornar a sociedade cubana. Claro, entonces tú tienes que retornar eso a la sociedad cubana. Nosotros tenemos miles de profesionales trabajando en otros países, en el mundo entero, en más de 50 países. Hay decenas de miles de profesionales que están trabajando aí demais. Bueno, hay algunos que se quieren quedar, e de hecho se quedam. Agora, objetivamente, há uma abertura econômica que vocês estão esboçando em medidas concretas para gerar e fomentar o mercado interno de Cuba e tal, gerará esse tipo de necessidade ou não, Oswaldo? Correto. Claro. Sim, olha, para entender isso, há que se ter um ponto de vista um pouco mais amplo. Eu resumiria a questão da seguinte maneira: a Revolução Cubana só pode ser vitoriosa como Revolução Latino-Americana. E a própria história de Cuba pós-revolucionária demonstra isso. Porque Cuba, logo depois da... Isso é uma identificação argentina, porque o Che Guevara já dizia isso desde o período revolucionário. Sim, mas não era uma frase, porque hoje é citada, hoje Che Guevara virou ícone, né, de camisetas e, enfim... Sim, virou um símbolo pop. Pop até, certo? Já. Mas isso também tem importância, porque não virou um símbolo pop porque o capitalismo se apropriou dele, sino porque o capitalismo teve que admiti-lo, certo? Por quê? Porque a admiração pelo Che Guevara. Isso é importante. Certo? Que era ministro de Indústrias, certo? E que foi lutar na África, depois foi lutar na Bolívia e sacrificou sua vida, era um exemplo sem par, certo? Quantas pessoas que ocupam um lugar, certo, num estado em que poderiam tranquilamente viver aí, etc., vão arriscar sua vida primeiro na África e depois na Bolívia, certo? Bom, então, essa admiração foi real. Então, portanto, o Che Guevara teve que ser admitido, certo? Teve que ser admitido quando no início o contrário. Do Che Guevara, me lembro os primeiros filmes americanos onde aparecia o Che Guevara como personagem, aparecia de modo extremadamente negativo. Hoje não se poderia fazer. Os próprios norte-americanos estão fazendo filmes onde o Che Guevara aparece como um personagem contraditório, certo? Mas como um personagem que não é em absoluto um maluco, um bandido ou qualquer coisa desse tipo. Então, ele teve que ser admitido. O Che Guevara foi um símbolo exatamente por isso. Por quê? Porque expressava a necessidade essa de internacionalização. Cuba é uma ilha, é uma economia pequena. 10 milhões de habitantes naquela época, menos, inclusive agora está chegando aos 12 e qualquer coisa desse tipo, certo? E evidentemente não era uma economia apenas monoprodutora de açúcar, certo? Não, já havia em Cuba havia outras coisas. E posteriormente, depois da Revolução Cubana... Sobretudo agrícola, né? Agrícola, temos açúcar, café, mas principalmente, temos níquel, certo? E atualmente, e que é o mais importante de tudo, ingresso o turismo,
certo? O turismo é praticamente atualmente a principal fonte de renda de divisa, em primeiro lugar porque o turismo capta dinheiro estrangeiro já diretamente. Uma das poucas possibilidades de captar dinheiro estrangeiro em Cuba. Exatamente, e Cuba inventou o do sistema das duas moedas, tem o peso conversível e o peso cubano, certo? Que foi toda uma coisa porque o dólar já circulava na economia cubana e tudo mais. Bom, então é uma história que não se pode reduzir a estas últimas medidas, certo? Porque Cuba passou por toda uma série de etapas. Depois da Revolução foi criada a OLAS, a Organização Latino-Americana de Solidariedade. Todo mundo sabe, certo, porque não é nenhum mistério, que Cuba alentou, treinou e favoreceu experiências guerrilheiras na América Latina, e não guerrilheiras, de tentativas revolucionárias na América Latina que, lamentavelmente, nos anos 60, a maioria delas não deram certo. Mas dizer não deram certo assim, não se pode dizer fracassaram, ou não fracassaram, porque no final das contas, a Frente Sandinista de Libertação Nacional venceu. Sim. Não, certo? E muitos efeitos... E a Frente Faramundo Martí, de Liberação Nacional de El Salvador, está governando e vai vencer novamente as eleições. E essas guerrilhas tiveram sua origem naquela época. Agora viraram partidos políticos, não são mais grupos guerrilheiros. Não, e produziram, ainda que efeitos não revolucionários diretos, efeitos de transformação social importantes. A gente tem, no processo de redemocratização do Brasil, de certa maneira... influências de um pensamento que, por exemplo, passa pela possibilidade de ações socialistas tais como as que foram praticadas por Cuba. Exatamente, no Brasil. E em outros casos, eu venho de uma experiência muito mais dramática, que é a experiência argentina, onde grupos guerrilheiros, certo, muitos deles com vínculos com Cuba, eles sim, fracassaram por completo, e não somente que fracassaram, o problema não foi que fracassaram, sino que essa experiência dizimou uma geração, que é a minha geração, certo? Nós tivemos 30.000 desaparecidos, foi um massacre praticamente, que desapareceu uma geração de esquerda na Argentina, certo? E, então, portanto, foi uma coisa extremadamente contraditória. Por outro lado, ao mesmo tempo, Castro se alinhou com Castro, novamente. É correto que ele diz, não é Castro, é um Estado que temos aí, não é uma pessoa. Mas Fidel Castro Cuba se alinhou com a política internacional da União Soviética, inclusive, por exemplo, apoiando publicamente, coisa que para mim não havia a menor necessidade, quando Castro declarou que apoiava a invasão soviética da Checoslováquia em 1968, certo? Que foi um fator, certo, que contribuiu ao desprestígio da causa do socialismo internacionalmente, certo, porque todo mundo viu, certo, o que foi aquilo, né? Com aquele incêndio, né, daquele estudante que se incinerou na frente das tropas russas. Então, e nós tivemos, e ao mesmo tempo tentava uma política própria, com a Salvador Allende, com uma política de Estado. Tudo isso é, digamos assim, efetivamente, nós temos duas coisas, porque nós temos, de um lado, uma orientação. Na Rússia soviética, nós também tivemos esse tipo de problemas. Dizer que Cuba está simplesmente reimplantando o capitalismo, porque está reintroduzindo um mecanismo de economia de mercado, aliás, já bastante desenvolvidos, não são de agora, certo? Já vem de há bastante tempo. Isso seria uma... Compra-venda de casa, compra-venda de automóveis, etc. Isso não seria sequer uma simplificação, isso seria só um equívoco. Mas a questão é estar reinventando, ou pelo menos está tendo que, de algum modo, repensar o socialismo, inclusive para reativar a sua economia. São muitas informações e elas caminham de um modo muito rápido. Eu vou tentar ser sintético aqui e, para falar de Cuba na atualidade, fazer um corte e falar de Cuba depois de 1989, que, entre outras coisas, a queda do mundo socialista, do Muro de Berlim, traz a Cuba uma série de problemas. E para ficar só num ponto, para o telespectador entender o tamanho do problema de Cuba, é que Cuba é um país pequeno, uma ilha, e que praticamente dependente de toda a sua energia sob o petróleo. Quando você tem uma relação com a União Soviética, a presença do petróleo é relativamente tranquila. Quando essa relação toma as proporções que tomou depois da queda do Muro de Berlim e com o fim do sistema... com a dissolução da União Soviética. Dissolução da União Soviética, isso se torna um problema seríssimo para Cuba. 89 é um ano bastante complicado para toda a América Latina. É o auge do avanço neoliberal. A Argentina de Menem, o Brasil de Collor, uma série de transformações aí que tem impacto significativo. Cuba está nessa situação isolada e sozinha. E tem que tomar atitudes. Entre 1990 e 1993 foram os piores anos da Revolução Cubana, a ponto do peso cubano atingir uma proporção de 120 para $1. Mas e aí, por cima, mais além dos 120. E aí começam uma série de reformas, que são algumas delas que você vem citando aqui. Eram inevitáveis.
Esse socialismo cubano, diferentemente do socialismo russo com a perestroika e a glasnost, e diferentemente do socialismo chinês, que é um socialismo de mercado, claramente um capitalismo aí de Estado. Cuba não é nada disso. Se a gente lê a entrevista que o Fidel Castro deu ao Inácio Ramonet, que é o correspondente do Le Monde Diplomatique, Fidel Castro faz seríssimas críticas à Rússia, à União Soviética, à dissolução, e seríssimas críticas à China. Quer dizer, Cuba busca um caminho próprio. A tentativa do caminho próprio veio, entre outras coisas, para resolver os problemas sociais de Cuba através das duas moedas, que hoje é uma armadilha, que hoje é uma dificuldade. Cuba quer e busca a reunificação dessas duas moedas. E por que é uma armadilha? É uma armadilha porque o cubano fica refém de um sistema de mercado para conseguir uma melhoria social, de um sistema de mercado turístico. Quem traz a segunda moeda, quem troca a moeda nacional pelo CUC, é o turista que traz essa moeda e que faz circular. Então você aí cria um problema de quem tem acesso ao dólar vindo de Miami e de quem tem acesso ao CUC vindo do turista. Que o Estado pega esse dinheiro para a política externa e o comércio exterior cubano. Essas pessoas que estão incluídas nesse sistema, elas têm determinados benefícios que outras pessoas incluídas no sistema social cubano não têm. Por exemplo, é verdade, mas é uma outra armadilha, é verdade que um médico cubano ganha o equivalente a 30 a 35 dólares. É verdade. Só que... De salário mensal. De salário mensal. Só que ninguém conta que nenhum cubano paga aluguel. Quer dizer, a renda familiar vista pelo salário do cubano não é a mesma renda salarial vista pelo salário de qualquer outro lugar do mundo. Nem aluguel, nem escola, nem aluguel, saúde. nem escola, nem saúde, nem nada. Tudo isso tem que entrar na contagem. Produtos que estão subvencionados, etc. O problema qual é? É que a nossa noção de liberdade é a nossa noção do que nós podemos dispor do mercado. E a noção de liberdade pelo sistema socialista cubano não é essa. É outra. É outra. Eu preciso fazer mais um intervalo, infelizmente, né? E a gente volta já já com essa conversa, não sai daí.